Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTuber. Estou eu mais uma vez, pessoal, aqui fazendo esse vídeo com o intuito de ajudar as pessoas a encontrar respostas às suas perguntas, não é, pessoal? Eu sempre recebo, pessoal, mensagens no WhatsApp, não é? Das pessoas me perguntando sobre essas questões, sobre esses assuntos. E às vezes eu não acabo respondendo, né, aos colegas que mandam essas perguntas nos grupos ao qual eu estou inserido, não é? Então, as pessoas às vezes elas têm preguiça de estudar, não é? Elas não estudam e acabam, não entendendo a questão, tá bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá, pessoal, para vocês que estão aí do outro lado da telinha, do seu computador, da sua televisão, enfim. Então, pessoal, eu trouxe esse estudo, né, sobre a Arca de Noé, tá, pessoal? Vamos tentar entender essa questão da Arca de Noé. Os cristãos, eles leem a Bíblia, né, e muitas vezes eles acham que o que está escrito ali, tá, pessoal, é literal, ou seja, deve ser seguido de ponta a ponta, não é? É como diz aquele velho ditado, dito por populares. Então as pessoas, e principalmente os cristãos, acabam seguindo aquilo, né, de ponta a ponta, ou seja, eles acham que aquilo realmente aconteceu, não é? Que aquilo foi um fato real. Mas, pessoal, o que a teologia ela vai dizer sobre essa questão da Arca de Noé, não é? O que a teologia vai dizer sobre isso? O que os livros de história vão dizer sobre isso? O que os estudos antropológicos vai dizer sobre isso, não é? Então, para entender a Bíblia, né, como nos vídeos anteriores que eu fiz sobre a lei de Moisés, não é, pessoal? É preciso estudar, pessoal, para entender sobre essas questões, não é? E para entender essas questões não é simples, você precisa estudar teologia, você precisa estudar sociologia, você precisa estudar antropologia para você entender as religiões, para você entender a Bíblia, principalmente a Bíblia, né, o Alcorão e outros livros religiosos, não é? Nós temos o livro dos Vedas e as religiões orientais da China, do Japão, enfim. Então, pessoal, eu criei esse vídeo com o intuito, né, de trazer para vocês esse conhecimento, tá? Sobre a Arca de Noé, tá, pessoal? Será que a Arca de Noé aconteceu? Será que isso foi um fato real? Realmente aconteceu a Arca de Noé? Será que daria para Noé colocar todos os animais na arca, não é? Então são questões e perguntas que as pessoas não acabam estudando e acabam acreditando naquilo. Não, aqui, né? Eu vi uma pessoa dizer uma vez na igreja, quando eu frequentava a igreja, não é? Eu via, né, as pessoas dizerem, não, Alisson, realmente aquilo aconteceu, foi verdade, não é? Noé colocou todos os animais do mundo na arca. Olha, pessoal, não querendo estragar a crença e a fé, principalmente dos cristãos, tá, pessoal? Essa não é a minha intenção. O vídeo da qual eu fiz, eu não tenho essa intenção de chegar aqui e acabar com a sua fé e acabar com a fé de outras pessoas também. Eu fiz esse vídeo com o intuito de ajudar, pessoal, tá bom? Ou seja, é um vídeo educativo, né? Eu sou um cara que conhece sociologia, antropologia. Eu estudei muito teologia, pessoal. Vocês não têm noção de quantos livros eu li sobre teologia, sobre sociologia, sobre antropologia, pessoal. Vocês não sabem o quanto de livros eu já li, não é? E o quanto de livros eu já comprei, né? Embora eu tenha outros livros aqui em casa, onde eu estudo sobre diversos assuntos, não é? É que gera polêmica, né, não só no Brasil, como em todo o resto do globo mundial, não é, pessoal? Então, o intuito desse vídeo que eu fiz não é estragar a fé de você, não é? Você que é cristão, você que é do candomblé, você que é da Umbanda, você que é do espiritismo, você que é do catolicismo, do islamismo, enfim, seja qual for a sua religião, não é? Eu não tenho o intuito de estragar a sua fé, tá bom? Eu estou apenas trazendo um estudo mais
elaborado, não é? Eu estou trazendo um estudo onde vocês possam, de alguma maneira, investigar por si mesmo, né? Eu estou apenas dando a lâmpada, né? Para que vocês possam acender aí na sua mente, tá bom? Essa lâmpada vai acender, né? Por meio, né, dos meus questionamentos. Essa lâmpada vai acender na sua mente e você vai procurar as respostas por si mesmo, tá bom, pessoal? Então, não é eu aqui estragando a sua fé, não. Eu estou apenas trazendo, né, o conhecimento que eu obtive estudando antropologia, sociologia, enfim. E, pessoal, eu vou dizer para vocês, tá bom? Não foi um trabalho fácil, tá bom, pessoal? É um trabalho muito difícil. É para quem lê bastante, não é? Porque tem pessoas que não gostam de ler. E tem aquelas pessoas que gostam de ler, de estudar bastante. E eu sou uma pessoa que gosta de ler muito, tá, pessoal? Eu sempre tô lendo alguma coisa. Se você me vê em casa, se você me vê na rua, eu vou estar com um livro na mão lendo, né? Eu sou um cara apaixonado pela leitura. Então, pessoal, eu fiz esse vídeo, né, para ensinar vocês sobre essa questão da Arca de Noé, tá, pessoal? As pessoas dizem, Alisson, Deus mandou Noé construir uma arca, não é? E colocar dois animais de cada espécie dentro dessa arca. E para que os animais não morressem, não é? Para que desse continuidade à espécie dos animais e para que eles não fossem extintos, não é? É o que está escrito na Bíblia, no livro de Gênesis, tá, pessoal? Pessoal, a Arca de Noé, será que a Arca de Noé aconteceu de verdade? Será que essa história da Arca de Noé não é apenas um mito, uma lenda? Será que Deus realmente mandou Noé construir uma arca, não é? E, e colocar todos os animais na arca? Pessoal, eu elaborei esse estudo com, por meio da ciência, trazendo para vocês conhecimento da ciência, o que a ciência diz sobre essa questão, não é? O que a teologia científica ela vai dizer sobre isso, o que a teologia, né, ela vai dizer sobre isso, o que a ciência vai dizer sobre isso. Será que isso é possível, né? Noé construir uma arca, principalmente de madeira, não é? E para que ela flutuasse, né, por 40 dias e 40 noites, pessoal, né, com todos os animais ali dentro. Então eu irei trazer, pessoal, nós iremos estudar, tá bom? Eu irei trazer esse conteúdo. E fiquem ligados aí, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês mais detalhadamente sobre essa questão. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá estudar sobre a Arca de Noé, tá, pessoal? Será que a Arca de Noé realmente aconteceu? Será que isso foi verdade? Eu sempre vejo as pessoas falarem sobre isso, né? Nas igrejas as pessoas dizem, Noé não morreu porque ele construiu a arca, não é? E ele colocou todos os animais dentro da arca. E foi aquela alegria, não é? Em Noé e sua família ver os outros morrerem afogados. Típico, né, pessoal, de sociedades primitivas, antigas, não é? Então, pessoal, trazendo esse estudo para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo, tá bom? Fiquem ligados aí, vocês não saia, tá? Faça pipoca aí, que nós vamos estudar sobre esses assuntos, tá bom? Você que tá com a pizza aí na mão, é, sua pizza tá fazendo lá na cozinha, vá lá na cozinha, pegue a pizza e traga para você comer. Se você tá fazendo pipoca lá na panela, vá lá, traga a pipoca pra gente comer junto também. Mas sem brincadeiras, tá, pessoal? Eu gosto sempre de brincar, né, com o pessoal, às vezes, sobre essas questões, né? Porque eu sou um cara que estudou muito, né? Então eu tenho conhecimento. Então eu trago esse conhecimento para vocês para que vocês possam também ter esse conhecimento, tá bom? Então, coloque aí a sua pipoca, a sua pizza, o seu refrigerante e vamos lá, pessoal. Vamos estudar sobre a Arca de Noé. Será que a Arca de Noé, pessoal, realmente aconteceu? Vamos lá. Então, pessoal, a história da Arca de Noé, ela é uma história muito, mas muito antiga mesmo, tá, pessoal? Ela foi escrita na época de Noé, não é? Noé viveu muito antes de Moisés, não é? De Moisés escrever a lei mosaica, né? Ou as leis de Moisés.
que eu expliquei no vídeo anterior, tá, pessoal? Nos vídeos anteriores, aí no canal. Então, é uma história muito antiga, não é? Que até hoje as religiões abraâmicas, elas preservaram esse conhecimento sobre a Arca de Noé. E isso foi passado oralmente, não é? Entre as civilizações, as sociedades que passaram a existir pós, né? O dilúvio, né? O tal do dilúvio que as pessoas tanto falam que ocorreu, não é, pessoal? Pessoal, o dilúvio, essa grande inundação que acabou cobrindo, né? Segundo a Bíblia, segundo os livros religiosos antigos, foi uma inundação de grandes proporções. Inclusive, existem textos antigos, né, escritos na época de Noé, que falam de uma inundação, não é? Onde o mar subiu e ele acabou, né, superando as montanhas, enfim, e choveu 40 dias e 40 noites, não é? Essa é a famosa frase, né, que está nos textos sumérios, não é? Então, pessoal, a história da Arca de Noé, ela é uma história que foi escrita há muito tempo atrás. Ou seja, o povo que escreveu essa história chama-se Sumérios, né? Os Sumérios, eles escreveram essa história da Arca de Noé, pessoal, né? Naquela época, pessoal, não existia as tecnologias de hoje que nós temos, que nós possuímos. Então, as histórias que eram contadas na época de Noé, elas eram passadas oralmente, não é? E na época de Noé, eles começaram a desenvolver a escrita, não é? E a escrita, ela não era escrita em papel, porque não existia também um papel também. Naquela época, né, os profetas, as pessoas religiosas, os sumérios, eles escreviam as histórias em papiros. Pessoal, para quem não sabe, papiro é uma planta, né, que é retirada dos rios. Chama-se papiro. E por meio dessa planta chamada papiro, eles fizeram, né, o papiro. Eles construíram um papiro. Para quem não sabe, papiro é um tipo de papel que era feito do papiro que era retirado do rio, não é? Papiro é uma planta. Tá, pessoal? E eles tiravam essa planta, colocavam para secar, e eles colocavam para secar no sol. E daí, né, eles criaram o papiro, né? O papiro era um tipo de material parecido com papel, não exatamente com papel, mas era muito parecido com papel. Só que não era papel, né, pessoal? Era papiro, que veio da planta que ficava abaixo dos rios, não é? E os povos antigos, principalmente os egípcios, não é? Eles retiravam essa planta dos rios para fazer o papiro, não é? E lá no papiro eles escreviam, né, as histórias, enfim. E a história da Arca de Noé, pessoal, ela foi relatada em argila, primeiramente argila, não é? E foram escritas em tábuas de argila, não é? Muito parecida com pedras. É, muito diferente, né, lá do relato de Noé, não é? Que diz que Noé, não é, escreveu nas pedras, não é? É diferente, um pouco diferente. Lá na história de Noé, diz que Deus escreveu os 10 mandamentos em pedras, né? Em pedras de tábua. Já na época de Noé, não é? Eles escreviam em argila, tá, pessoal? Argila, que era um material tirado ali dos rios também, tá, pessoal? E eles transformavam, né, aquele material, aquela lama, não é? Dos rios, eles transformavam em argila, não é? E colocavam para secar no sol, e aquilo se tornava em tábuas de argila. E os sumérios, que era um povo muito antigo, eles escreviam em argila, não é? Em tábuas de argila. Correto, pessoal? Se eu estiver incorreto, por favor, pessoal, me corrija aí nos comentários, tá bom? O comentário de vocês será bem-vindo, tá bom? E eles, pessoal, escreviam em argila, não é? Em argilas. E essas tábuas eram passadas, né? Percebemos que a Suméria,
ela era uma cidade muito cultural, não é? Onde as pessoas, quando viajavam na época, lá na Suméria, na época de Noé, era um verdadeiro centro cultural, não é, pessoal? E lá existia muitos comércios, e lá as pessoas vendiam essas tábuas, né, com essa história da Arca de Noé, não é? Essa história que estava registrada em argilas, em tábuas de argila. E de lá, né, eles compravam essas tábuas de argila e eles levavam, né, os viajantes levavam para outros locais ali do Oriente Médio. E a história de Noé, a história do dilúvio, ela foi se repassando, né, por várias cidades, por vários territórios do Oriente Médio, né, até chegar a lugares da Ásia, pessoal. Olha só a história da Arca de Noé, não é? Pra vocês perceberem que é uma história muito antiga, a Arca de Noé. Então, pessoal, entendemos que na história da Arca de Noé, nós iremos encontrar muitas contradições, muitos fatos ilógicos que não têm lógica dentro da história da Arca de Noé, não é? E um fato, ou vários fatos, não é? Não somente um fato. Então, pessoal, é preciso raciocinar, não para entender, né, a Arca de Noé, a história da Arca de Noé. Porque muitas vezes as pessoas leem, né, aquilo que está na Bíblia, elas abrem a Bíblia e lê a Bíblia. Só que elas não conseguem entender de fato, né, o que aquilo significa, se aquilo é verdade mesmo, se aquilo realmente aconteceu, enfim. Então as pessoas somente lê, né, e acreditam nilo. É uma questão de fé, não é? Ah, não. Muitas pessoas dizem, a Arca de Noé aconteceu, não é? A Arca de Noé foi um fato. Mas as pessoas não procuram estudar, né, cientificamente a questão, o que acaba gerando, né, muitas crendices por parte das pessoas. Então, pessoal, quais são as contradições, quais são as impossibilidades, não é? Da história da Arca de Noé existir ou ter acontecido, não é? Então, pessoal, entendemos que no livro de Gênesis, né, nós iremos encontrar a história da Arca de Noé, não é? A Arca de Noé, ela está registrada no livro de Gênesis, não é? Onde Deus manda Noé construir uma arca de 135 metros e colocar cada animal de cada espécie dessa arca, não é? Pessoal, vamos pensar logicamente na história da Arca de Noé, tá bom? Para entendermos a questão. Pensar logicamente, raciocinar, não é? Entender a questão o que muitas pessoas não conseguem entender. Pessoal, vamos para o primeiro fato, né, que gera polêmicas entre as pessoas em relação à Arca de Noé, não é? Vamos lá. O primeiro fato, pessoal, que gera polêmicas dentro da história da Arca de Noé, não é? É o cumprimento da arca, pessoal, né? Se lermos em Gênesis, não é? Deus manda Noé construir uma arca para pôr todos os animais, não é? Dentro dessa arca. E cada animal de cada espécie. E Deus dá ali, não é? Segundo a história de Gênesis, Deus dá a Moisés o cumprimento dessa arca, da qual ele deveria construir essa arca. E a medida que Deus dá para Noé 135 metros, pessoal, né? É uma arca relativamente grande, não é? É uma arca grande, onde Deus vai pedir para que Moisés coloque cada animal de cada espécie, não é? Então a arca não era tão pequena assim, pessoal. A arca era grande, não é? Era uma arca grande, onde Noé iria colocar os animais ali.
Então, pessoal, vamos lá para o segundo fato sobre a Arca de Noé, não é? Pessoal, o segundo fato sobre a Arca de Noé é em relação à madeira, não é? Que foi usada na construção da arca. Muitos historiadores e cientistas, eles discordam que Noé conseguiu construir essa arca, pessoal, de madeira. Porque, segundo os historiadores e cientistas, a arca demoraria o quê? Muitos anos, né, para ser construída. Ou seja, segundo a Bíblia dá, né, anos aí onde a arca foi construída. A Bíblia dá 120 anos, não é? Noé demorou 120 anos para construir essa arca de madeira. Mas, pessoal, a questão que intriga a humanidade em relação a essa história da Arca de Noé é também sobre essa questão da madeira, né? Onde Noé encontrou tanta madeira para construir essa arca, não é? Noé teve que viajar quilômetros e quilômetros, né, com seus filhos para cortar árvores, não é? Para produzir essas madeiras para construir essa arca. Aí vem outra pergunta, né, desse segundo fato. É sobre a tecnologia da época, pessoal, não é? Que nós entraremos no terceiro fato. Então, pessoal, a arca demoraria muitos anos, não é? Noé teria que trabalhar muito tempo mesmo, né? E naquela época, era uma época muito antiga. Era uma época muito antiga, não é? Onde Noé tinha que trabalhar bastante. E as ferramentas utilizadas não eram altamente tecnológicas, né, pessoal? Então a madeira era feita, a arca era feita de madeira, não é? Ou seja, para os nossos tempos atuais, não é? A madeira é um, uma, um material frágil, não é? Não é tão durável assim. Dentro da nossa tecnologia atual, no século XXI, não é? Se formos olharmos para o passado, entendemos que a arca de Noé, a madeira ali utilizada, ela era algo arcaico, antigo, não é, pessoal? E é um material, podemos dizer, frágil hoje na nossa visão do século XXI, da sociedade moderna, não é? Terceiro fato, pessoal, a tecnologia utilizada, né, para a construção da madeira da arca, não é? Como que Noé construiu essa arca, né? Que materiais ele usou para construir essa arca? Por exemplo, antigamente, na época de Noé, que era uma sociedade primitiva, os povos antigos, eles utilizavam ferramentas primitivas, como por exemplo machados, não é? Facas tribais. Então a pergunta é, como que Noé usou, não usou o martelo, usou é, o machado para cortar essas árvores, não é? Sendo que as árvores eram grandes, não é, pessoal? E você teria que trabalhar bastante mesmo, né? Todos os dias ali para construir essa arca, não é? Isso seria um trabalho muito cansativo mesmo, não é? Que as pessoas, hoje em dia, se você, por exemplo, se você for construir uma arca como a de Noé, por exemplo, eu acredito que ninguém, né, conseguiria passar tanto tempo assim construindo, né? Apesar de hoje existir tanta tecnologia para construir essa arca. Mas a questão é, pessoal, Noé demorou muito tempo, não é? E as ferramentas utilizadas eram ferramentas primitivas, não é? O machado, o martelo, a serra de cortar a madeira, não era a tecnologia que nós temos hoje, não é? Então, a Bíblia aí dá um certo detalhe, né? Foi 120 anos para construir essa arca. Então, né, esse é um fato também, né, pessoal? O terceiro fato que muitos historiadores, né, eles argumentam para dizer, né, que a Arca de Noé não existiu. Ou seja, que essa história não passa de um mito, uma lenda, não é? O terceiro fato, pessoal, que eu mencionei, só revisando, não é? É sobre a tecnologia, não é? Que Noé utilizou na construção da arca. Eram tecnologias primitivas, não é? Noé não tinha as ferramentas que hoje nós temos.
Pessoal, o quarto fato sobre a Arca de Noé, que muitos historiadores argumentam, né, que essa história poderia não ser verdade. Vamos lá, pessoal. Qual é o quarto fato que os historiadores e cientistas eles têm em mente, não é? Para dizer que a Arca de Noé ela não existiu, ou seja, que essa história ela é uma mentira, não é uma verdade. Vamos lá, pessoal. Sobre os animais, tá, pessoal? Na Bíblia está escrito, não é, que Noé ele ele reuniu ali todos os animais de cada espécie, não é? E ele foi ali colocando esses animais na arca, não é? Cada animal de cada espécie. Então, pessoal, entendemos que dentro da história da Arca de Noé, é, se formos analisar, pessoal, a quantidade de animais que existe no mundo, são muitos animais, não é? Que existe no nosso planeta. Então, como que Noé conseguiu viajar tantos quilômetros para esses animais virem até a arca, não é? Então, como que Noé conseguiu viajar tantos quilômetros, não é, para que esses animais viessem até a arca, não é? São tantos animais, pessoal. Se você for ver aí da tabela da internet, por exemplo, o tanto de animais que existe no nosso planeta é muitos animais, não é? Incluindo pinguins, baleias, animais que voam, não é? Então, muitos animais. Então, vamos lá. São milhões de espécies de animais, ou seja, é, duas espécies, né, de cada ali animal, certo? Ou seja, Noé colocou duas espécies de animal dentre milhões de animais que existem nesse planeta, não é, pessoal? Ou seja, a história diz que Noé colocou dois animais de cada espécie dentro da arca, correto? Essa é a história dos passados da Bíblia, não é? Mas, pessoal, será que realmente seria possível, não é, colocar todos os animais na arca? Essa é uma argumentação, né, que os cientistas e historiadores eles argumentam sobre a Arca de Noé. Como que Noé conseguiu colocar todos os animais na arca? Sendo milhões de animais, não é? Por mais que você colocasse dois animais de cada espécie, ou seja, você ia ter milhões de animais. Então, portanto, a arca não ia caber, não é, pessoal? Não ia caber todos os animais dentro da arca. Por quê? Porque são muitos animais dentro da arca, não é? Então, Noé teve que colocar dois animais de cada espécie dentro da arca. Então, pessoal, muitos historiadores acham isso impossível, não é? Você colocar todos os animais de cada espécie dentro da arca, né? Sendo que existem várias espécies de animais, né? Que hoje em dia, né, as pessoas, que os cientistas e os historiadores, eles acabaram de descobrir novas espécies, não é, pessoal? Então, Então, hoje em dia, né, assim, os cientistas já encontraram novas espécies de animais, né, que possivelmente não existiam na Arca de Noé, no tempo de Noé, não é? Então, pessoal, muitos cientistas argumentam, né, para dizer, argumentam essa questão também para dizer que a Arca de Noé, essa história não é verdade, ou seja, que isso é uma mentira, que isso seja um mito ou lenda, tá bom? Os animais, né, pessoal, na Arca, eu mencionei os animais da Arca, né? Agora vamos para aqui o quinto argumento dos cientistas, pessoal, para dizer que a Arca de Noé não foi verdade, ou seja, que essa história não aconteceu, não é? Pessoal, os cientistas eles dizem que choveu, né? Eles dizem que essa chuva que ocorreu na época de Noé, a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites do tempo, né, que Deus ali ele mandou Noé construir a arca, não é? Ou seja,
Do tempo que Noé fechou a porta da arca, choveu 40 dias e 40 noites, não é? Então, os cientistas, eles argumentam é, se seria possível, não é? Cobrir toda a Terra, ou seja, cobrir todo o planeta Terra, somente com 40 dias de chuva, não é? Será que com 40 dias de chuva, será que seria possível cobrir o planeta Terra de água? Ou Deus teria que causar um tsunami, não é? Para cobrir todo o planeta Terra com água e ficar somente a água, a arca, né? A arca de Noé, boiando sobre a superfície, não é? Então, pessoal, muitos historiadores dizem que seria impossível chover 40 dias e 40 noites. Por mais que chovesse, né? Eles dizem assim, que por mais que chovesse 40 dias e 40 noites, seria impossível cobrir todo o planeta Terra, não é? De água. Então, se você, por exemplo, se você tivesse o poder, por exemplo, de fazer chover, ou se você criasse chuveiros artificiais, não é? E você colocasse em um ambiente para ele encher, ou seja, inundar, 40 dias e 40 noites não seria o suficiente, né, pessoal, para cobrir certa quantidade de volume, enfim. Então, muitos cientistas, pessoal, eles argumentam que a história da Arca de Noé seria uma mentira, né? Devido a essas questões. Então, o argumento, né, pessoal, continuando com o argumento quinto, 5, né? Esse é o argumento 5, né, pessoal, que eu estou só revisando, calma aí, pessoal. Argumento 5, isso mesmo, que os cientistas dizem, né, sobre a Arca de Noé. Vamos lá. Então eles dizem que seria impossível, pessoal, chover 40 dias e 40 noites e inundar todo o planeta. Por mais que chovesse 40 dias e 40 noites, seria algo impossível, né, para poder cobrir todo o planeta Terra. Então esse é o quinto argumento dos cientistas, não é, pessoal? Ah, pessoal, só lembrando, né, a vocês que eu esqueci de mencionar lá na parte dos animais, não é? Em que Noé colocou os animais dentro da arca, né? Eu mencionei, né, que os animais não caberia dentro da arca. E eu esqueci de dizer também, né, sobre os gases, né, expelidos desses animais na arca, não é, pessoal? Que o ambiente em si se tornaria tóxico e Noé e sua família não conseguiria viver dentro dessa arca por 40 dias e 40 noites, não é? Então é isso, pessoal, né? Eu fiz o vídeo sobre a Arca de Noé, porque a Arca de Noé não seria possível, não é? Dentro, né, do conhecimento científico, dentro do conhecimento histórico, né, dos historiadores, enfim. Então, há muitos debates, né, entre cientistas, entre historiadores, cientistas, enfim, galera, sobre essa questão da Arca de Noé, não é? Então, pessoal, são questões e perguntas, né, que a ciência faz. Então, eu trouxe esse estudo mais elaborado, né, para vocês e espero que vocês tenham gostado, pessoal, tá bom? Eu vou fazer a segunda parte, tá, pessoal, do vídeo sobre a Arca de Noé, explicando para vocês, né, sobre essa história da Arca de Noé, né, que muitos dizem não ser possível, né, e que essa história não seja verdade, tá bom? Então, aguardem aí, pessoal, tá bom? Vou fazer a segunda parte do vídeo, logo logo, em breve. E espero que vocês comentem, curta, compartilhem, tá, pessoal, no meu vídeo. E compartilhe com seus colegas, com seus amigos, enfim, a todos, né, que tem interesse nesse assunto, tá bom? Então, pessoal, é um prazer imenso, né, ter você aqui no meu canal. Curte, comenta, né, compartilhe e, enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos vocês, abraço e tchau, tchau. Até a segunda parte, tá, pessoal? Vou postar logo logo. Tchau, pessoal.